Essa mesa tem pés com ângulos muito abertos. Isso pode ser um pesadelo na marcenaria. A primeira tentativa deu errado. A madeira cedeu exatamente onde a tração era insuportável. Sem um plano de travamento, qualquer pressão empurraria os pés para fora, até destruir as juntas. Ela não duraria um mês na minha sala. Então precisei criar um travamento que fosse mais eficiente que usar parafusos e fazer a própria madeira segurar a estrutura. E aí sim, a física trabalhou a meu favor. Hoje eu vou mostrar a história dessa mesa e como tudo começou a partir de peças brutas de aroeira. Então, um amigo me pediu um orçamento de uma mesinha. Eu disse a ele que estava começando e que iria demorar muito, na esperança de que ele desistisse da ideia e eu pudesse voltar para as minhas criações sem responsabilidades. Mas ele respondeu: eu quero uma mesa sua. Como tentativa final, eu disse que só faria se a ideia fosse minha. Não adiantava mandar foto para eu reproduzir. E ele disse: tá bom. E aí eu pensei: droga, era pra eu ter dito que ia custar caro. A necessidade faz o sapo pular. E esse gabarito que montei rapidamente usando uma sobra de tábua de MDF me ajudou bastante a fazer cortes em diversos ângulos. É bem simples fazer uma réplica dele. Colhe um trilho sob a tábua de MDF e garanta que a lateral do MDF esteja paralela à lâmina. Feito isso, alinhe seu molde, coloque os batentes e pronto! Você terá peças sempre padronizadas. Inicialmente, eu havia utilizado parafuso nessa junta. A ideia era que ele desse pressão suficiente para que a cola fizesse seu serviço. Só que a força foi tanta que o parafuso acabou quebrando por dentro. E quando fui fazer uma cava para a calafetagem, a peça desmontou. Então resolvi usar grampos apenas para auxiliar na colagem, já que eles não têm uma função estrutural. E claro, se fosse só isso, a peça acabaria quebrando novamente. Por isso, optei por um caminho mais seguro. Fiz 2 ranhuras na junta, usando um gabarito simples de MDF. E depois colei filetes de roxinho para criar um leve ressalto estético. Mas fica um aviso: roxinho é igual a coentro. Então, use com moderação. Agora, o grande diferencial dessa mesa são seus pés, já que ela é composta por 3 partes que precisam se unir. E fazer essas junções com simetria já é, por si só, um bom desafio para quem está começando na marcenaria. E eu até gostaria de usar cavilhas nesses pontos, mas não tenho sargentos específicos para este tipo de ângulo. Eu já até vi vídeos de marceneiros dos Estados Unidos, mas por aqui ainda não encontrei nada parecido. Por isso, no meu caso, a solução acabou sendo utilizar parafusos e depois escondê-los com calafetagem. Durante a construção dos pés, muita gente comentou que eles lembravam uma aranha. Inclusive eu cheguei a notar, de cada 10 pessoas, 7 diziam que era aranha. Também ouvi comparações como bicho-pau ou como louva-a-Deus. E confesso que gostei mais dessas associações, porque a minha ideia inicial era algo mais próximo de um grilo. No fim das contas, isso acontece porque os humanos têm a tendência de associar formas ambíguas a algo já conhecido. E esse fenômeno tem até um nome: pareidolia. E o principal motivo disso é bem simples. O ser humano precisa reconhecer rapidamente formas que possam representar algum tipo de perigo. E faz todo sentido. A aranha é mais perigosa que grilo. Então, se essa mesa tivesse um nome, certamente ela seria Mesa Aranha. Você já deve ter percebido que enquanto eu falava de insetos, comecei a fazer a colagem das madeiras do tampo.
Esse processo segue uma sequência bem simples. Primeiro, esquadrejar os cantos. Depois, preparar o cavilhamento. Em seguida, passar a cola. Na sequência, juntar tudo com bastante pressão e, por fim, esperar cerca de 24 horas. E agora, o que eu trouxe de diferente nesse processo foi o uso de cola PU no lugar da cola branca, especificamente nos furos das cavilhas. Decidi testar, mas por curiosidade, e o resultado foi bem interessante. Acredito que ela seja uma boa alternativa, principalmente quando as cavilhas apresentem algum tipo de folga. Isso porque a cola PU expande e acaba preenchendo todo o espaço. Já a cola branca, ela tende a ser absorvida pela madeira. Após a colagem do tampo, que terá 115 por 65 centímetros, acredito que ele ainda precisa de um reforço. O ponto é que a madeira pode empenar, já que não há uma testeira para travar seus movimentos naturais. Por isso, achei mais prudente fazer 3 cavas ao longo de toda a peça. Agora, trabalhar com tupi não é exatamente um passeio no parque. Ela se comporta quase como um touro de rodeio. Qualquer descuido e o trabalho vai todo por água abaixo. Por isso, é fundamental fixar bem as guias, para que a ferramenta percorra todo o trilho sem oscilar e deixe o corte o mais preciso possível. Depois disso, usei cola PU para fixar os pedaços de metalon dentro das canaletas. Com esse reforço, acredito que não terei problemas no futuro. Após a cura da cola PU, achei que o tampo ainda precisava de um toque de design. Não é porque o tampo é uma peça retangular simples que o design possa ser negligenciado. Então resolvi usar minha nova aquisição, que é essa serra de trilho, e fazer um chanfro de 45 graus. Feito isso, retirei algumas saliências com a lixadeira de cinta, deixando o tampo pronto para ser fixado aos pés. E por falar em pés, por medida de segurança, eu cortei um pedaço de chapa de aço e a fixei na união das juntas. Eu sei que alguns puristas não curtem esse tipo de estratégia, mas eu ainda não sei fazer encaixes muito elaborados. Então, para não correr risco, eu prefiro cometer esse pecado. A ideia dessa mesa é que o tampo flutue sobre seus pés. Mesmo com a mesinha tendo 35 centímetros de altura, certamente é um detalhe que não vai passar desapercebido para aqueles que têm um olhar mais atento. Para isso, eu vou fazer furos com a broca de 16 mm em seus 4 pés e então colocar as cavilhas. Agora é hora de unir as duas partes. Após aplicar as cavilhas nos pés, é preciso fazer o mesmo procedimento de furação no tampo. Feito isso, com os furos já preenchidos com cola, é hora de encaixar os pés, dando assim o formato final da mesinha. Agora que cheguei à parte mais sem graça do trabalho, acho que é mais interessante falar sobre a madeira que utilizei nessa mesa. Uma árvore de grande porte, como a ameixa laroeira, pesa facilmente mais de 1 tonelada. Então eu pergunto, de onde vem toda essa massa? Se você pensou na terra, nos seus nutrientes, você está errado. Se você pensou na água, também errou. A água e nutrientes do solo são importantes para a vida, mas não são eles que dão peso à madeira. Basicamente, tudo que vemos em uma árvore vem do gás carbônico, do CO2. Então não é errado dizer que a árvore que vemos vem do ar. A árvore é composta basicamente de carbono, e esse carbono vem do ar que expiramos. Por meio de uma série de processos físico-químicos, a molécula de gás carbônico é quebrada. A árvore retém o carbono, transforma em casca, troncos e folhas. E nós ficamos com seu rejeito, o oxigênio. Então, é incrível pensar que essa mesa não veio da terra, ela veio do ar. Enquanto eu a fazia, percebi uma coisa: a madeira, no fundo, é ar transformado em matéria. E aí vem a parte mais interessante. O que é invisível, o que é pequeno, o que ninguém nota, é muitas vezes
aquilo que constrói tudo que parece sólido e grandioso. Talvez isso valha para mais coisas na vida do que a gente imagina. Mesa-aranha finalizada, um abraço e sejam felizes.